Abra o texto bíblico, por favor, em Hebreus capítulo 7, verso 26. Hebreus capítulo 7, verso 26. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, no verso 26, diz assim: eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora. Diz o texto: é de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois ele é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Irmãos, nós estamos trabalhando a ideia de um milagre no caminho. E esse texto me chamou muita atenção porque o escritor aos Hebreus, ele escreve para uma igreja de judeus convertidos. Não era um grupo de gentios. A carta dos Hebreus, ela é bem direcionada para uma igreja formada por judeus, que se converteram, que foram conduzidos pelo Espírito à fé cristã. E é claro que por conta dessa decisão, que por conta dessa entrega, que por conta dessa escolha, eles começaram a enfrentar problemas. Nós não enfrentamos isso no nosso tempo, não sabemos o que é perseguição, rejeição, risco de morte. Nós não conhecemos esse tipo de perseguição aqui no país em que vivemos, no tempo em que vivemos. Obrigado. Mas esses judeus começaram a enfrentar rejeição por parte da família, perca de influência, porque muitos deles poderiam ser membros do Sinédrio, alguns deles poderiam fazer parte do grupo dos fariseus, dos saduceus. E ali naquele contexto, mesmo que o povo de Israel estivesse debaixo do domínio de Roma, existia uma liberdade para o povo de Israel exercer fé, exercer religiosidade, continuarem com os seus costumes. E uma vez que esses judeus eram convertidos, iniciavam a caminhada cristã, eles perdiam influência, perdiam relacionamentos, perdiam popularidade, perdiam voz, e passavam a ser perseguidos, correndo risco de vida. E no meio da caminhada, alguns começam a querer desistir, alguns começam a querer abandonar. No meio do caminho nós podemos parar, voltar ou avançar. Mas percebe que existem coisas que só vão acontecer no meio da jornada? Eles já haviam começado, eles já entraram no caminho. O problema e a perseguição não aconteceu antes, aconteceu no processo. O que eles estavam vivendo ali era de fato no caminho. Tem coisas que a gente vai viver no meio do processo, porque no meio do processo nós vamos ter que tomar uma decisão. É no meio do processo, no meio da crise, no caminho, que eu vou identificar se o meu propósito é forte o suficiente para eu vencer as dificuldades do processo. Então no caminho eu consigo fazer uma leitura da motivação que me levou para lá. Se a motivação que me fez acessar o caminho não estiver estruturada num propósito muito forte,
se eu fui levado por motivações humanas, o que vai determinar a profundidade da raiz e da essência que me levou para esse projeto, vai ser a dificuldade que eu vou encontrar no processo, no caminho, na caminhada. É isso que vai ser determinante. Por isso que há muitas coisas na nossa vida que começamos e não concluímos. Todos nós temos uma série de coisas que decidimos começar e não concluímos. Por que não concluímos? Porque muitas vezes nós começamos por moda, modismo. Está todo mundo começando, está todo mundo falando que é legal, está todo mundo falando que dá dinheiro, está todo mundo falando que dá certo, mas eu não tenho preparo suficiente, conhecimento suficiente, bagagem suficiente, nem estrutura suficiente. Eu comecei porque está todo mundo começando. Eu comecei porque sei que devo começar, mas não me preparei emocionalmente, não criei gatilhos na minha estrutura emocional para poder vencer o desânimo e o pessimismo e a procrastinação do meu cérebro. Eu sei que tem que começar, então eu comecei. Eu comecei porque acho bonito, eu acho bonito. Mas isso não me dá carga e bagagem para poder vencer as dificuldades do processo. Então começar, de fato, é para muitos. É nesse ponto que eu entendo o texto bíblico que diz que o fim das coisas é melhor que o seu início. E é verdade, porque quando a gente conclui algo, meu Deus, a satisfação é enorme. A satisfação de concluir é sempre infinitamente maior do que a satisfação de ter começado. Hebreus 10:36, o escritor aos Hebreus diz assim: tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Eles já tinham começado, já tinham dado o primeiro passo, já estavam no caminho, já tinham crido, já haviam inclusive sofrido. No caminho nós seremos tentados a parar, a voltar ou a avançar. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 39 diz: nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Então vocês percebem que o contexto da carta era exatamente esse. O escritor estava querendo fortalecer e estruturar a fé daquele grupo de judeus convertidos para permanecerem no processo, porque o milagre acontece exatamente no processo. Eles iriam perder tempo se voltassem. Tudo que a gente começa e não conclui, nós até podemos aproveitar o pouco de conhecimento que adquirimos ali naquele período, mas foi tempo jogado fora, porque eu não concluí. Você quer ver um exemplo bobo? 4 anos de direito, 4 anos jurídico, 4 anos de faculdade, 4 anos de curso ali de direito. Eu paro, não concluo, mas foram 4 anos, mas não me dá o direito de exercer, não me dá o direito de ser chamado de doutor. Por mais que nesses 4 anos eu tenha aproveitado muito mais do que alguém que concluiu e até já tirou a carteirinha de OAB, isso não me dá o direito de defender ninguém, de me apresentar num tribunal, de carregar o título de doutor, porque eu não concluí o processo legítimo. Em toda a nossa caminhada existe um processo legítimo. O sofrimento gera obediência. É no processo de sofrimento que eu ganho estrutura para obedecer e para permanecer. Então, o escritor aos Hebreus está trabalhando isso forte na carta. Nós não fomos feitos para retroceder, não é para parar. Mas por que eles queriam voltar? Queriam voltar para o templo, queriam voltar para o conforto, queriam voltar para a religião que aplaude, para a religião que dá status,
para a religião que dá peso, queriam voltar para a segurança social, porque na condição de cristão eles são perseguidos, na condição de judeus eles são os perseguidores, na condição de cristão eles são as ovelhas, na condição de judeus eles são os lobos. E agora é muito desafiador sair dessa posição de ataque para entrar na posição de defesa. Foi difícil também para Paulo, que perseguia e agora se vê na condição de perseguido. E Paulo dá uma lição extraordinária de autoridade, porque quando Paulo está ali em jejum, cego, e chega um homem simples diante dele, falando que veio da parte de Deus, ele não questiona o conhecimento daquele homem, ele não questiona a sua posição, porque Paulo era um poliglota, Paulo era filósofo, Paulo tinha um conhecimento, uma bagagem, aprendeu aos pés de Gamaliel, gentil de gentios, fariseu de fariseus, cidadão romano, da tribo de Benjamim, um homem lúcido, com vários idiomas, mas diante daquele quadro de sofrimento, o que lhe cabe é a obediência e a submissão à autoridade. Então eles queriam voltar. A pressão do caminho vai fazer com que nós tenhamos vontade de parar e desistir. Hebreus 7, 26, foi o texto que nós lemos. Ele dá uma cartada final ali, porque os judeus querem voltar para o templo, voltar para o êxodo, voltar para o sumo sacerdote, voltar para o sacrifício, voltar para a religião, voltar para as regras levíticas. E aí o escritor diz: é de um sumo sacerdote como este que precisamos. Vocês não precisam voltar, precisam permanecer, porque agora, na fé cristã, em Cristo, com este sumo sacerdote, não da descendência de Arão, mas de Melquisedeque, vocês têm aqui, em Cristo, acesso de filho, e não aceitação periódica por um tipo, que é de fato o que acontecia no Antigo Testamento. Era uma sombra de Cristo, era uma tipologia de Cristo. O sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, no dia de Yom Kippur, com sangue de bicho, de animal. Ele oferecia primeiro, aspergia o sangue em favor dos seus pecados, e depois em favor da nação de Israel. Deus aceitava o sacrifício, e por um tempo o relacionamento era restaurado, mas o acesso de filho não era liberado, o véu continuava lá, a restrição ainda existia, não era permanente, era temporário, era uma sombra apenas. Então Cristo era de fato o sacerdote que tinha que vir, é de fato quem precisamos, é dele que precisamos, não precisamos retroceder, não precisamos voltar, precisamos permanecer na condição de filhos, porque ele é o sumo sacerdote que precisávamos. O véu foi rasgado, agora temos acesso. Então eu quero usar esse texto e agora fazer um paralelo, uma aplicação, que o Senhor Jesus, na condição de sumo sacerdote, é quem nos dá acesso a Deus. Ele fez um sacrifício único, e se apresentou diante de Deus como sacrifício, em nosso favor, através do sumo sacerdote, do ungido, do Messias, de Jesus, nós temos acesso como filhos ao Santo dos Santos. Mas o Senhor Jesus também iniciou um processo, começou uma jornada, e no caminho ele permaneceu e concluiu. Então eu quero usar aqui, dentro desse versículo que nós lemos, algumas coisas que foram fundamentais para Jesus permanecer no processo.
como modelo, porque Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso sumo sacerdote e referência. Ele é o nosso Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor absoluto, supremo e nosso modelo. Temos que ter no coração esse desejo e essa expectativa de vivermos como Cristo viveu, de sermos imitadores dele como filhos amados. E eu quero destacar algumas coisas aqui, nesse sumo sacerdote que precisamos, que vai fazer toda a diferença para não desistirmos, para permanecermos no caminho, no processo, em direção ao milagre. Se ele é o sacerdote que precisamos, como foi que ele permaneceu? Essa é a pergunta. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, é que o escritor no verso 26 que nós lemos, ele diz: este é o sumo sacerdote que precisamos. Ele é santo. Primeira característica que ele traz: santidade. Ele é santo, e de fato o Senhor Jesus é santo na sua essência. Olha só, santo, separado, consagrado, alinhado com o Pai, ungido. João 6,38, o Senhor diz: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por que eu li esse texto? Porque eu quero trabalhar aqui a ideia de que para eu e você permanecermos no processo, no caminho, e vivermos esse milagre da salvação, da graça que foi derramada sobre nós, nós precisamos ter em mente e no coração essa firmeza de separados e cheios. Guarde isso: separados e cheios. Precisamos ter isso cravado na alma, no coração. Separados e cheios, porque a ideia de santo fala dessa separação, de não fazer negócio, de não andar de forma paralela, de estar estruturado em um único caminho. O Senhor Jesus permaneceu porque estava alinhado. E quando eu falo de santidade, eu não falo de isolamento social, eu falo de alinhamento com a vontade de Deus. Então é cravar no coração essa ideia diária de que eu vivo para agradar, honrar a vontade do meu Pai, e preciso estar alinhado com Ele. Um exemplo clássico da Bíblia é o que aconteceu com Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas você consegue fazer a leitura comigo de que ele estava na Babilônia, mas não fazia parte da Babilônia? Ele estava na Babilônia, mas não se misturou com a Babilônia. Ele estava lá, mas não era de lá. Ele estava lá, mas não seguia o protocolo de lá. Ele estava lá, mas não comia e vivia como as pessoas de lá. Então essa é a ideia para nós cristãos que estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui, mas não podemos aceitar viver como alguém que é daqui, que tem a essência daqui. A nossa essência tem que ser a essência do céu, a essência de Cristo. Em Daniel 1,8 diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. Ele decidiu isso antes de ser pressionado. Nós seremos tentados a ceder. Seremos tentados a se misturar, porque a perseguição é inevitável. Quantos e quantos casos de cristãos que após se converterem não foram mais chamados para o churrasquinho na casa do sobrinho, na casa do primo, que deixaram de fazer parte da festa de final de ano, e não por opção, mas porque a presença, aquela presença, e eu não estou falando de ser chato, porque tem gente que deixa de ser convidado para os lugares porque é chato. Eu não estou falando disso, eu estou falando porque eu não me misturo mais, não aceito mais,
não sou neutro mais, tomei um partido, tomei uma decisão, faço parte agora de uma ideia, de uma cosmovisão, e eu sustento isso, não negocio, não dou mais risada de piada que não merece a minha risada, não faço parte mais do grupo lá no trabalho que eu fazia, condeno agora aquilo que estão fazendo de errado, agora eu sou santo, sou separado, não compactuo mais, no trabalho, na família. Agora o ponto chave aqui desse trecho, é que isso se dá no mundo espiritual, é espiritual, não vai ser na força do meu braço, não vai ser com decisão emocional e nem racional, é espiritual. Eu consigo alcançar essa posição de firmeza na minha fé, cheio e dirigido pelo Espírito, cheio e conduzido pelo Espírito. Zacarias 4:6 diz que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Nós não permanecemos por disciplina humana. A disciplina humana nos leva para excelentes resultados aqui na terra. Gente disciplinada sempre vai ter mais resultado. Gente com disciplina sempre vai ter mais lucro. Gente com disciplina sempre vai ter notas melhores, resultados melhores. Mas quando eu entro no ambiente da santidade, no sentido de estar alinhado com a palavra, alinhado com Deus, isso só é possível com vida cheia e dirigida pelo Espírito Santo. É espiritual. Romanos 8,14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É o Espírito Santo quem conduz, ilumina, sustenta, consola, fortalece, dirige. Gálatas 5:16, andai no Espírito e jamais satisfarão os desejos da vossa carne. Nós não vencemos a carne enfrentando ela com força do braço, é só andando no Espírito. Só permanece no caminho quem permanece no Espírito. Jesus permaneceu santo até o fim. Daniel permaneceu santo na Babilônia. E eu e você só permaneceremos separados e alinhados com a vontade de Deus, cheios do Espírito Santo e cheios da palavra. Hebreus 7:26 diz: Ele é santo, irrepreensível. É o outro ponto que eu quero trazer aqui. Irrepreensível. Eu quero trazer esse ponto falando sobre brecha. Quando a palavra irrepreensível é usada, ela está querendo dizer que no Senhor Jesus não existia brecha nenhuma para acusação legal. Olha o que ele diz em 1 Pedro 2:22, olha o que Pedro diz a respeito de Jesus: ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. João 8:46, o Senhor Jesus diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Olha a firmeza dele. Não havia base de acusação, externa e nem interna. O Senhor Jesus, irrepreensível, ele não podia ser tentado pelo mal. Externamente, ele sofria a tentação dos homens, mas internamente existia uma santidade intacta. Santo e irrepreensível. Então a ideia de irrepreensível fala de brecha. É o que eu quero tratar aqui, para nós passarmos pelo caminho em direção à promessa, para vencermos as dificuldades do processo, para permanecermos em Cristo, no propósito, no caminho, alinhados com Deus, santos com Deus. Nós temos que decidir viver todo dia blindados contra a brecha, buscando viver uma vida sem brecha.
É importante demais colocarmos isso no coração. O Senhor Jesus era irrepreensível por natureza, uma natureza santa, intacta. Nós somos chamados a viver de maneira irrepreensível pela transformação do Espírito. Isso é santificação, santificação progressiva. É o ministério do Espírito na igreja, de ativar em nós essa santidade e nos conduzir em santidade. Mas tem que existir um desejo e um entendimento no nosso coração de que é possível nós lutarmos diariamente para não deixarmos brecha. Lembra de Jacó? Jacó deixou brecha na casa dos pais, deixou brecha lá na casa de Labão. Tem gente que por onde passa deixa brecha, onde passa deixa uma coisa fora do lugar, onde passa deixa uma pendência. Todo emprego que passou deixou um problema, toda amizade que passa deixa um problema, toda igreja que passa deixa uma pendência. A pessoa vai deixando fio descascado em todo lugar que passa. Daqui a pouco já não tem mais lugar para ir, não tem mais empresa para trabalhar, não tem mais igreja para congregar, não tem mais amizade para poder fazer, não tem mais ninguém que acredita, não tem mais ninguém que apoia, por conta das diversas vezes que cai, por conta das diversas vezes que diz que vai e não vai, que diz que devolve e não devolve, que dá a palavra e não cumpre. Dessa vez eu fico e não fica, dessa vez eu vou e não vou. Sabe, queridos, já basta para nós o mal de cada dia. Já chega muitos problemas em nossa vida que são circunstanciais. A gente não precisa criar mais. E quando eu falo aqui de ser irrepreensível e de não deixar brecha, eu estou falando disso, dessa vida levada muito pela ansiedade, pela compulsividade, que vai deixando um monte de pendência, porque eu tomo atitudes, eu tomo decisões na minha natureza, na minha emoção, e vou deixando um monte de pendência, e vai ficando brecha. Olha só, brecha é dívida que eu assumo e sei que não posso pagar. Cheque que eu sei que está sem fundo e mesmo assim eu dou. Promessa que eu faço que sei que não dá para cumprir. A gente acostuma com as desculpas e com a mentira. E era tão fácil falar, ó, não posso ir, não posso emprestar, não posso fazer, mas com medo de dizer não, com vontade de agradar, com medo de entristecer, eu fico camuflando as minhas respostas e deixando brecha. Eu não posso assumir compromissos que não sou capaz de resolver. O Senhor Jesus, ele foi perseguido, enfrentou problema, mas ele não criou problemas. Percebe? Os problemas que eu estou enfrentando é por conta da minha fidelidade a Deus, e Deus honra. O problema que os discípulos enfrentaram quando a tempestade veio sobre o barco e Jesus apareceu andando para trazer alívio, foi uma tempestade que estava debaixo de uma obediência. É diferente de uma tempestade que eu enfrento por conta de uma desobediência. Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo, lugar é brecha, não deem brecha ao diabo. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, problema é uma coisa que já vem sozinho na nossa vida, a gente não precisa fabricar mais. Quem vive abrindo brecha, vive expulsando o diabo. É forte isso, né?
quem vive abrindo brecha tem que viver expulsando o diabo. Santidade fecha a porta antes que o inimigo entre nela. Integridade evita batalhas desnecessárias. O Espírito não sustenta uma vida dupla, ele sustenta a verdade. Colossenses 1:22 diz: para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante ele. Percebe que primeiro aqui vem a posição de apresentar-se, depois a prática. Porque se a gente inverte isso, gera legalismo. Eu não sou aceito por conta da prática, eu pratico porque fui aceito e alcancei posição. Vivemos vigilantes, fechamos a porta, andamos no Espírito, vivemos com transparência. O milagre no caminho não acontece na vida de quem vive remendando culpa. Acontece na vida de quem vive com integridade diante de Deus. Um terceiro ponto é que o escritor aos Hebreus diz que esse sumo sacerdote é santo, irrepreensível e puro, sem nenhuma mancha de pecado. Puro. Agora eu te pergunto, é possível eu e você termos essa pureza de Cristo? Não. Porque o Senhor Jesus é puro na sua essência, nunca houve pecado nele. Eu e você nascemos em pecado, somos pecadores, não há essa pureza em nós. Então sabe o que eu aprendo aqui? Dependência. Aqui eu aprendo dependência. Devemos depender todos os dias da santidade de Cristo, da sua pureza, da sua essência pura, sem mancha, sem contaminação, sem culpa, sem natureza caída. O Senhor Jesus não é que ele não pecou, nele não havia pecado. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 4:15, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, sem mácula, sem mancha. Isso é impossível para mim e para você. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Salmo 51:5 diz que nascemos na iniquidade e em pecado fomos concebidos. O problema não é que nós pecamos, é que somos pecadores na essência. Então para nós é impossível. Eu não posso chegar aqui e falar que nós precisamos viver sem mancha de pecado, puros e limpos como Cristo, porque nós pecamos diariamente. Então a ideia que eu quero trazer aqui é de dependência. Se você for alguém autossuficiente, orgulhoso, achando que você tem atitudes de justiça perante Deus, a Bíblia diz que nossa justiça diante do Senhor é como trapo de imundícia. Nós temos que ter dependência, depender de Cristo. Obrigado, meu irmão. Olha só isso, santidade se aprende e se aperfeiçoa. Integridade se pratica e se aperfeiçoa, mas pureza absoluta só existe em Cristo, no nosso sumo sacerdote, no Senhor. E isso é graça, isso é salvação, é viver uma vida dependente de Jesus. Não tem nada a ver com o meu mérito, não tem nada a ver com a minha prática, não tem nada a ver com a minha obediência. Essa vida dirigida pelo Espírito Santo de santidade, de obediência, de moral, de integridade, de verdade, essa vida sustentada pelo Espírito Santo de arrependimento diário, ela me leva sim a conquistar resultados aqui, intimidade com Deus, vida de experiência com Cristo, vida
cheia dos dons espirituais, discernimento espiritual, salvação, tudo isso é graça, tudo isso é maravilhoso, mas nós somos pecadores. Se chegarmos diante do Pai sem as vestes celestiais, seremos expulsos. Não tem como entrarmos no céu se não for através do sacrifício de Cristo, pelo novo e vivo caminho. Então dependa de Jesus, dependa dele diariamente, dependa dele a cada momento, dependa dele para tudo. Ore para cada circunstância e para cada situação que você estiver vivendo. Dependa de Jesus em cada momento. Não se isole por nada, não dependa de dinheiro para nada, não dependa da sua saúde para nada, não dependa de política para nada, não dependa do governo para nada, não dependa de pessoas para nada. Não estou falando de ser soberbo e autossuficiente, estou falando de colocar a sua total dependência em Cristo, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. Em João 15,5 o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada não é pouco, nada é nada. Nada. Aí talvez você me pergunte: mas tem tanta gente que é ateu e faz tanta coisa. É porque a visão de Jesus aqui, ela é eterna. Ele está querendo nos mostrar que viver uma vida impecável aqui na terra não significa nada diante de uma eternidade. Então sem mim nada podeis fazer, porque a essência da vida é conquistar o acesso que foi perdido diante do Pai. Filipenses 3,9: e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Isaías 61:10: ele me cobriu com as vestes da salvação e me envolveu com o manto da justiça. Nós não entramos sem a roupa certa. Apocalipse 7,14: lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Para permanecermos em direção ao milagre, no caminho, nós precisamos confiar totalmente em Jesus. O pecado é a realidade, o orgulho é vivo, a autossuficiência é ilusão. E a ideia aqui não é para nós nos esforçarmos mais. A minha palavra para você não é se esforce mais, é dependa mais, se renda mais, entregue mais. Talvez ainda há algum controle em nossa mão. Todo controle tem que ser entregue a Ele. Romanos 8,1 diz: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Temos que permanecer em Cristo. Permanecer não é provar força, é reconhecer fraqueza. O milagre no caminho acontece quando eu paro de confiar em mim. Eu não entro no céu porque sou puro. Eu entro porque Jesus é puro. E eu sou achado nele. Dependa do sangue, dependa da intercessão, dependa do Espírito, dependa da justiça de Cristo. Porque sem mancha de fato, só Ele. Sem pecado, só Ele. Sem brecha, só Ele. É dele que de fato precisamos, desse sumo sacerdote. O escritor continua dizendo que Ele é separado dos pecadores. E aqui eu encerro dizendo que para permanecermos no caminho, é importantíssimo que nós selecionemos as nossas alianças. Temos que ser seletivos. O Senhor Jesus comia com os pecadores, mas não compartilhava da natureza pecaminosa. Não é parar de se relacionar, não é sair do mundo, é estar no mundo, cheio do Espírito.
como um homem e uma mulher bíblicos, cristãos bíblicos, cheios do Espírito Santo, que estão no mundo, mas não são do mundo, é diferente. E para permanecermos, isso vai ser definido também pelas pessoas que nós nos relacionamos, pelo ambiente que frequentamos. Jesus se relacionava com pecadores, mas nunca foi moldado por eles. Sempre gerou transformação no ambiente em que ele entrou e nas pessoas com quem se relacionou. Separação, não falo de isolamento, mas falo de preservação de identidade. Quando eu quero preservar uma identidade, eu tenho que ser seletivo com os lugares que frequento e com quem me relaciono. A ideia não é viver sozinho. Nós fomos chamados para nos relacionar. E eu quero te dar 3 tipos de relacionamento. O relacionamento que nós temos para evangelizar, o relacionamento que nós temos para influenciar, e o relacionamento que nós temos em que somos influenciados. Esses 3 níveis de relacionamento existem. Temos que ter cautela com as alianças que fazemos. Se você não escolhe suas amizades, elas vão escolher o seu destino. Então o ambiente em que estamos e as pessoas com quem nos relacionamos vão determinar o resultado da decisão que iremos tomar quando enfrentarmos a perseguição no processo. O paralítico enfrentou a oposição da multidão, talvez o cansaço dos amigos. Eu tenho certeza que aquele homem não ficou calado. Eu tenho certeza que não dependeu só da boa vontade dos amigos. Ele devia clamar, ele devia interceder, ele devia falar: não desistam de mim não. Talvez, a gente nunca pensou nisso, mas talvez um daqueles amigos tenha dito: já deu. E o homem na maca tenha dito: não deu, a gente já chegou até aqui. Vocês já saíram comigo, já demos o primeiro passo. Vamos adiante, deve existir algum jeito. Eu creio que o mais otimista ali era o paralítico, clamando, intercedendo, pedindo ajuda, chamando a atenção. Relacionamento. Eu quero encerrar te dando uma orientação. Ore ao Espírito Santo para trazer as pessoas certas na tua vida, na tua casa, na tua empresa, no teu ministério. Sabe por que às vezes você está errando tanto com pessoas? Porque você está procurando com uma visão humana. Ore para o Espírito Santo trazer. Às vezes a gente procura pessoas para trazer para perto, olhando o currículo dela, o potencial dela, a vocação dela. Mas o Espírito Santo não olha como a gente olha, ele olha o coração. Então comece a orar para o Espírito Santo trazer a pessoa certa para somar no teu ministério, trazer a pessoa certa para dentro da tua casa, trazer a pessoa certa para dentro da tua empresa, trazer a pessoa certa para ter amizade com você. O Espírito Santo faz isso, porque olha o que diz em Atos 13:2. Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo. O Espírito Santo conecta pessoas, ele cria relacionamentos, ele traz pessoas e arranca pessoas. Vamos continuar amando, servindo, evangelizando, influenciando, mas fazendo aliança com gente que o Espírito Santo traz. A aliança não é para ser feito com qualquer um. Sabe aquele negócio, aquele ditado que diz que a gente só valoriza quando perde? Tem outro ditado também que diz que tudo que é fácil demais a gente não valoriza. É verdade ou não é? Às vezes a gente tem muita frustração com pessoas porque é fácil demais ter acesso à minha intimidade, é fácil demais acessar o meu barco.
É fácil demais entrar na minha vida porque eu não sou seletivo. Eu olho só para o potencial, eu não olho para o caráter. E de potencial, a cadeia está cheia. De potencial, as ruas estão lotadas de gente morando na rua, usuários de droga que tem potencial incrível. Então a aliança com quem eu sento, com quem eu como, com quem eu assino, isso vai dizer muito sobre a minha caminhada e a minha permanência no processo. Escolha com quem você anda, escolha quem fala na sua vida, escolha quem influencia suas decisões. Amém? Vamos ficar de pé?